Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e agora falando de maçonaria, ele com o Dr. Lázaro, que é presidente da Confederação Maçônica Brasileira e também grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais aqui no estado. E durante a sua resposta anterior foi citado o objetivo da maçonaria, que é promover a melhoria do gênero humano através do aperfeiçoamento dos seus costumes. Também falou-se a respeito de alguns outros detalhes. Agora, o que é a maçonaria? Que pergunta difícil, Fábio. Então, porque é importante perguntar, porque as pessoas assistem, muitas vezes não se identificam, querem saber o que é. Eu vou dizer o que ela não é, né? A maçonaria não é uma igreja, não é uma religião. Então, fala, mas religião, a igreja dos maçons é ali e tal. Não, a maçonaria não é uma religião, a maçonaria é uma ordem, né? O que é uma ordem? É uma entidade onde todos ali devem ter o mesmo pensamento. E qual deve ser o pensamento do maçom? É ter, em primeiro lugar, é ter união, ter objetivos comuns, objetivos que façam a convergência para um único pensamento, que é o progresso, que é o desenvolvimento do gênero humano. Essa é a maçonaria. Tudo que se falar de maçonaria fora desses parâmetros, deixa de ser maçonaria. E nós pugnamos, o nosso grande apelo é pela fraternidade. O dia que acabar a fraternidade, acaba a maçonaria, porque nós não teremos nada mais a fazer dentro dos nossos tempos. Então, maçonaria sem fraternidade não existe. Agora, dizer, através dos seus valores do seu tempo, o que é a maçonaria, para nós é difícil. Existe maçonaria, nós temos traços de maçonaria de 2.600 anos atrás, na Ásia, no Extremo Oriente. Então, ela foi crescendo até que em 1717, um pastor protestante, de nome James Anderson, organizou a maçonaria. Ele codificou a maçonaria. Criou o primeiro documento. Criou o primeiro documento, né, a Constituição de Anderson, que é um documento moderno que nós seguimos até hoje. E a partir daí, para se tornar maçom, o maçom é tido como um eleito, como um escolhido, dentre várias pessoas. Maçonaria não é, mas qualquer um pode se tornar maçom. Não, não é. Realmente nós escolhemos os líderes nas suas comunidades, aquelas pessoas que são capazes de transformar o gênero humano e de contribuir para que o homem seja melhor. Dr. Lázaro, muitas pessoas no passado já escreveram sobre a maçonaria, de fora dela e não de dentro. Obviamente algumas pessoas escreveram estando nela também. Atualmente também você vê muitas obras sobre a maçonaria e eu acabei, numa dessas obras, percebendo, ele apontou que antigamente a maçonaria era uma sociedade, digamos, secreta. Hoje ela se tornou uma sociedade discreta, que na verdade ela já não nega mais, mas ela age de uma forma a beneficiar, a ajudar as pessoas. Essa passagem de sociedade secreta, digamos assim, para a sociedade discreta, foi um tipo de evolução da maçonaria? Foi para se adequar ao nosso mundo atual? Sem dúvida. Veja você, hoje, será que alguém ainda consegue acreditar que a maçonaria é um órgão que detém um segredo mundial, um segredo inexpugnável, que existe no mundo inteiro e que todo maçom conhece esse segredo? Hoje, acho que poucas pessoas conseguem acreditar. Com o advento da internet, ou na era da robótica, da física quântica, não acredito que não exista mais pessoas que possam acreditar nisso. Então, a maçonaria, como eu disse já anteriormente, ela tem que também acompanhar essa abertura, esse desenvolvimento. Com isso, ela deixou de ser uma sociedade, ela deixa aos poucos, não deixou ainda, mas deixa aos poucos de ser uma sociedade inexpugnável para que tenha as suas portas abertas. Não as portas abertas para as nossas reuniões. As nossas reuniões são fechadas. Apenas pessoas que são ali iniciadas têm o direito de participar das nossas reuniões. Mas isso acontece também, digamos, no Vaticano. Como são eleitos os papas? E os cardeais? Como são eleitos os cardeais? Como é feito, por exemplo, como um padre admitido numa sessão fechada também, que nós acreditamos que lá dentro existe uma liturgia própria apenas a eles. Então, e a maçonaria também é fechada nesse sentido, né? Fora isso, eu acho que a maçonaria tem que abrir as suas portas, tem que dar a conhecer aquele que não é maçom, que a maçonaria é um órgão que sempre lutou pela liberdade, pela independência do gênero humano, pelo seu aperfeiçoamento. Obviamente, isso que você me pergunta, claro, concordo com você, nós hoje somos uma sociedade discreta. Discreta por quê?
Porque nós temos o nosso CNPJ, nós pagamos os nossos impostos, nossas lojas, nossas entidades pagam os seus impostos, é uma sociedade que tem uma sede reconhecida e com isso, como outras entidades, ela também é uma sociedade discreta. Aqui em Poços de Caldas nós temos uma loja antiga, né, que é a Estrela Caldense, mais de 100 anos, e desenvolvendo um trabalho voltado basicamente assim numa observação social para a educação, né? Foi o tema que eu acho que foi escolhido. A Estrela Caldense foi fundada em 1895 e é uma loja assim, bastante respeitada. E hoje a loja administra 2 das maiores escolas daqui de Poços. Nós temos uma creche também em nível de excelência, o Lar de Irmã Catarina. E nós temos um hospital, que é o Hospital Pedro Sanches, que atualmente está alugado para iniciativa privada. E esse trabalho ele vem se desenvolvendo também ao passar dos anos, né? Falando das escolas, também primando pela excelência no ensino. Isso vê em resultados obtidos aí no Enem, vestibulares e tudo mais. Como é que é? São os próprios maçons da Estrela Caldense que administram essas escolas? São contratados profissionais? Nos fale um pouco desse aspecto. Veja, Fábio, a escola ela é uma empresa como qualquer outra. Como é uma empresa, como empresa que ela é dirigida, administrada por empresários. Esses empresários são maçons. Agora, ela também é uma instituição pedagógica. E como instituição pedagógica, ela é dirigida por professores do mais alto nível. Então, em termos administrativos, são maçons que dirigem essas escolas. Evidentemente, em termos pedagógicos, são professores. Agora, a gente está falando do passado, né, Fábio? O senhor teria alguns nomes para citar de pessoas famosas que eram maçons e muitas vezes o pessoal não sabia, não sabe, na verdade a população não sabe. O senhor poderia citar alguns nomes de maçons, isso, em termos de Brasil, maçons famosos? O senhor tinha acabado de citar aqui o Mário Covas, que era um maçom. Orestes Quercia, tem mais algum? Foi no intervalo. Esse foi no intervalo. Né? Isso, eu citou para Então, mas posso citar, claro, nomes da política nacional, basicamente, tirando o governo militar, todos os presidentes que antecedeu o governo militar são maçons. Do governo militar para cá, não. Cessou. Virou um pouco, perdeu um pouco esse apelo, né? Só lembrando, para não perder o gancho, nos Estados Unidos é uma condição, é um pré-requisito. É um pré-requisito para ser presidente dos Estados Unidos e ser maçom. Veja a diferença. Tem fatos na história, né? A queda da Bastilha na França. E todos os fatos históricos, como eu disse. A fundação do próprio Estados Unidos, do país, né? Aqui do Brasil, a proclamação da República. Todos os fatos, proclamação da República. Agora, um fato notório, e aí eu respondo a sua pergunta, por exemplo, Dom Pedro I. Dom Pedro I era maçom. Aí você vai dizer, mas era um devasso, como é que ele foi se tornar maçom? Acontece. Mas... Aí a explicação é clara. Na época, os maçons precisavam do rei para fazer a independência do Brasil. A única pessoa que tinha poderes para fazer isso sem correr sangue era exatamente o imperador. Então, eles iniciaram Dom Pedro I. Dom Pedro I foi iniciado no dia 2 de agosto de 1822. E ele foi iniciado, e no mesmo dia que ele foi iniciado, ele foi elevado à categoria de grão-mestre. Foi iniciado. Iniciou e já virou grão-mestre. E aí, os irmãos da época, gente da mais alta qualidade, entre eles Gonçalves Ledo, José Bonifácio, cobraram dele: grão-mestre, você é o grão-mestre, você é a maior autoridade do país. Queremos a nossa independência. E ele a proclamou dentro de um templo maçônico, no dia 20 de agosto. E é por isso que 20 de agosto, para o maçom brasileiro, é o dia do maçom. Essa passagem que o senhor acabou de citar, entre a iniciação e a passagem para grão-mestre, ela demoraria quanto tempo normalmente? No meu caso, demorou 37 anos. No meu caso, foram 37 anos. E aí, depois de 20 de agosto, ele fez então uma viagem, né? Na volta dessa viagem, aí a história já relata, né? A história relata e ele proclamou, ele divulgou a independência às margens do Riacho Ipiranga no dia 7 de setembro. Mas a independência foi feita para nós, maçons, e nós temos documentação disso, o Fábio sabe disso, ele que é carioca, está lá na Rua do Lavradio, na Lapa Antiga, no Rio de Janeiro, o documento, o discurso de Gonçalves Ledo, pedindo, encarecendo, praticamente exigindo do imperador
faça a nossa dependência. Decida-se, senhor. Ele termina assim, decida-se, senhor. Né? Isso aí. Eu quero... Onde mais quem tiver interesse em conhecer, pode acessar no site, alguma coisa, para conhecer mais da maçonaria? Bom, nós temos a Comab, www.comab.org, é importante o org, .br, você vai botar .com.br, vai cair no comercial, né? Nós somos uma organização, então é .org.br. E no Grande Oriente de Minas Gerais, que é www.gongg.org.br. Nesses dois sites vocês vão encontrar bastante coisa sobre maçonaria, inclusive atualidades, né? O que nós estamos fazendo, o que a maçonaria atual está fazendo. Isso aí. Desejo-lhe uma boa continuidade no seu trabalho. Muito obrigado. Que seja próspero e que possa cada vez mais levar o nome da cidade de Poços de Caldas a todo o Brasil, ao exterior também, e fazendo um bom trabalho aí nesse sentido. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado, Fábio. Obrigado aos meus interlocutores aqui. E dizer que a satisfação sempre é muito grande estar aqui. Claro que eu fico feliz em poder viajar para todo canto, divulgando a maçonaria, mas eu fico muito mais contente quando eu chego em Poços. Tenho um carinho muito grande pela minha Poços de Caldas e por vocês todos. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Sempre uma honra, uma alegria estar no seu programa, Fábio. Satisfação é toda nossa. Rafael, obrigado pela presença, pela colaboração. Obrigado, Carol. Bom dia, doutor Lázaro. Eu queria só comentar aqui, Fábio, que é uma alegria estar com o doutor Lázaro aqui, principalmente porque ele é corintiano, então eu não poderia deixar de falar que ele torce para o melhor time do mundo. Somos campeões do mundo. Foi um lapso, porque no início eles estavam aqui, eu acabei fazendo essa conexão, falei eles já se juntaram contra a minha pessoa, mas tudo bem. Eu vou às manchetes de hoje, nessa quarta-feira, 4 de dezembro. O Mantiqueira traz: rapaz se apresenta à polícia e confessa ter matado o padrasto. Esse crime aconteceu no último domingo no bairro Chácara Santa Bárbara. Está aqui essa manchete também que está em todos os jornais. No Folha Popular traz também que homem é preso no centro por estelionato. Está aqui. Já no Jornal da Cidade, sobre a educação, o município é pré-selecionado para curso de medicina. São 42 municípios e Poços está aí entre eles. Virão especialistas aqui no nosso município para verificar a estrutura, equipamentos e a possibilidade de se instalar aqui essa faculdade. Já o Jornal de Poços, sem dúvida, uma boa notícia. Traz mais uma vez que estelionatário é preso tentando aplicar golpe no centro. Atenção às pessoas, especialmente nessa época de final de ano. A gente aí é cometido de festas, de presentear, então cuidado, atenção a vocês no centro e os lojistas também. Para você, ótima quarta, às 4 tem cara online e hoje com muito rock and roll. Eu te espero lá. E tem um detalhe muito importante, época de 13º circulando aí, todo mundo anda com mais dinheiro, mais volume de notas no bolso. Às vezes é importante ter um equilíbrio nesse sentido, deixar alguma coisa guardada, utilizar cartões de débito, de crédito, enfim, zelar pela segurança. Afinal de contas, assim como nós pensamos nisso, quem é mal intencionado também pensa em se aproveitar dessa forma, dessa época do ano. Nós então, eu também me despeço, amanhã estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Para você, uma boa quarta-feira, até lá.